Glória a Deus. Eu penso que essas palmas foram para o grupo Emuná, que cantaram essa linda música para o nosso Deus, mas eu acho que o Deus que nos faz muito mais que vencedor, Ele merece muito mais palmas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu tenho uma missão importante hoje, que é de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Vocês estão dispostos a ouvirem? Eu não falo muito, prometo que falo pouquinho, coisa rápida. Acho que é rápido, sim. Você pode ficar de pé? E para a gente abrir a palavra do Senhor, rapidamente, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Hoje é considerado o Dia das Mães. O pastor Marcelo falou aqui que não sabe quando começou essa comemoração, e eu vou falar só rapidinho para vocês quando começou essa comemoração. Essa comemoração começou no começo do século XX, lá pelo ano de 1905, mais ou menos, nos Estados Unidos. Uma moça chamada Ana, tem um sobrenome esquisito lá, claro que eu não vou me lembrar. A mãe dela tinha falecido naquele ano e ela frequentava a igreja metodista, e ela juntou com umas amigas e decidiu fazer uma homenagem para a mãe que havia partido naquele ano e para todas as mães que estavam ali naquele lugar. E o governador dos Estados Unidos e de outros estados acharam legal a iniciativa e passaram a comemorar no segundo domingo de maio, a partir de 1905, mais ou menos. Aqui no Brasil só começou a ser comemorada a partir de 1918, quando também numa igreja, também jovens cristãos da cidade de Porto Alegre, eles decidiram fazer uma homenagem para as mães também. Então, é projeto de Deus comemorarmos o Dia das Mães. Está microfonando aqui? É projeto do Senhor nós honrarmos essas mulheres, amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Está aqui não sei o que está acontecendo no microfone aqui, mas está fazendo bastante barulho, não estou entendendo nada. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 49, versículo 15. Eu vou ler na versão King James, porque eu achei ela mais bonitinha do que essa que está na nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de você. Amém? Feche seus olhos comigo neste momento. Senhor, no nome de Jesus, nós nos rendemos mais uma vez à Tua palavra, nos rendemos mais uma vez à Tua presença, Senhor. Queremos pedir neste momento que o Senhor abra os nossos corações para que possamos ouvir e compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Senhor, mais uma vez, queremos pedir uma bênção especial sobre a vida de cada mãe que está aqui hoje, sobre a vida daquelas mães que não estão, sobre a vida daquelas mães que nos assistem, ó Pai. Honra, Senhor, cada uma das suas filhas com uma bênção especial no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Pode sentar. A palavra do Senhor, ela já começa com uma pergunta: se é possível uma mãe se esquecer do filho que mama? E se vocês fossem responder, vocês responderiam o que para mim? Eu vou perguntar e vocês respondem. É possível uma mãe se esquecer do filho que mama? É possível uma mãe se esquecer do filho que mama? Não é possível. Olha só, por que será que Deus fez essa pergunta? É difícil a gente imaginar que uma mãe que amamenta o seu filho, ela se esquecer dele. É difícil, não é difícil? Aliás, para vocês eu estou achando que é quase impossível, né? Que vocês não estão conseguindo imaginar que a mãe pode se esquecer. Mas, constantemente, nós vemos aí nos noticiários, nós vemos por aí na televisão, nos jornais, vários casos de abandono de crianças e bebês por aí. Não vemos? Vemos crianças sendo abandonadas na maternidade, vemos crianças sendo abortadas, nós vemos crianças sendo jogadas por aí, sendo encontradas em vários lugares. Então,
Essa pergunta que pode parecer uma realidade cruel, infelizmente ela é uma verdade. Pode parecer um pouquinho estranho, um pouquinho cruel demais, um pouquinho duro demais, mas é possível sim. A resposta é essa. É possível sim que uma mãe que amamenta, ela se esqueça do seu filho. Eu sei, eu não sou mãe ainda, mas eu sei que tem mães, não importa se você gerou do seu ventre ou se você gerou do seu coração, é mãe, de qualquer forma é mãe. E eu sei que as mães costumam dizer que quando o bebê, a mãe que amamenta no seio, que quando o bebê quer mamar, o seio começa a doer. É verdade? Dizem que quando o bebê está com fome e o bebê quer ser alimentado, o seio dela começa a doer. E se ela não dá o mamar, o seio começa a vazar. É verdade? As mães aí que podem me ajudar nessa parte aí. Dizem que é verdade. E se a mãe, de repente, não gerou o filho do seu ventre, ou por algum outro motivo não conseguiu amamentar, mesmo dando mamadeira, eu tenho certeza que quando a criança está com fome, a mãe sabe, né? Eu imagino que saiba. Mas, se Deus está perguntando se é possível uma mãe se esquecer do filho que amamenta, é porque realmente é possível. Infelizmente, nós vemos muitos casos desses. Mas, hoje, eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de exemplo de duas mães que têm as suas histórias relatadas na Bíblia, mas não de duas mães que abandonaram seus filhos. Pelo contrário, duas mães que não abandonaram seus filhos. Eu vou contar para vocês o exemplo, vou tentar ser rapidinha para contar. E o primeiro exemplo de mãe que não abandonou seu filho, ela está em Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Não precisa colocar na projeção, eu também não vou ler nenhum versículo desse para vocês, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. E se eu fosse, por que eu escolhi 2 exemplos? Porque se a gente fosse falar de todos os exemplos de mães que não abandonaram seus filhos e que estão na Bíblia, a gente ia ficar aqui até amanhã cedo. Porque a Bíblia está recheada desses exemplos. Ainda bem que são exemplos bons. Mas essa primeira mulher que eu quero falar com vocês, essa primeira mãe, o nome dela é Joquebede. Alguém sabe de quem ela foi mãe? Joquebede. Moisés, olha, o pessoal aqui está afiado. Que chique, ó. Por isso que eu tenho orgulho dessa igreja. Já falei para vocês que eu amo essa igreja. O pessoal daqui, além de bonito, é sabido. Gente sabido, ó. Sabe quem é Joquebede? Um nome tão esquisito, né? Mas Joquebede, ela deu à luz a Moisés. Ela também teve outros filhos, e Arão e Miriam também eram filhos de Joquebede. Mas na época em que ela engravidou de Moisés, o governador do Egito, Faraó, ele tinha lançado um decreto de que todas as crianças, os recém-nascidos, filhos dos hebreus, que nascidos homens, eles fossem mortos. Que era para matar todos os filhos meninos que nascessem dos hebreus, era para matar todo mundo. E é nesse cenário que Joquebede engravida de Moisés. Ela está lá grávida, não sabe, acredito eu que naquele tempo não tinha ultrassonografia, então ela não sabia se era menino ou se era menina, mas ela esperava aquela criança ansiosamente. E aquela criança nasce Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, ela já se apaixona por aquele menino. Aí eu fiquei pensando, por que será que a Bíblia diz que ela gostou do menino? Por que será que a Bíblia fala que ela achou bonito, se apaixonou pelo menino? Porque toda mãe que eu vejo, que o filho nasce ou que recebe a criança pela primeira vez, todas elas acham bonitos. Não é verdade, meninas? Ó, a gente viu o Pedrinho aqui agora, o Pedro que acabou de nascer. Quando mostrou o rostinho dele, todo mundo já fez assim, todo mundo já achou bonito, todo mundo já gostou. E com Joquebede não foi diferente. Ela gostou do filho dela, mas ela sabia que ela não poderia ficar com aquela criança. Ela precisaria entregar aquele filho para morrer, para ser morto. E vocês acham que ela conseguiu fazer isso, sim ou não? Não conseguiu fazer isso. Acredito eu que doeu no coração dela, deve ter doído muito no coração daquela mãe,
E o que ela faz? Ela esconde o bebê na sua casa. Vocês conhecem essa história, uma história muito conhecida. Ela esconde o bebê na sua casa por aproximadamente 3 meses. Por quê? Eu acredito que naquele tempo tivesse uma fiscalização. Os empregados de Faraó, eles olhassem, eles vigiassem no meio da casa das hebreias para ver se aquelas crianças eram meninos ou eram meninas. Porque se fosse meninas, tudo bem, poderia ficar viva. Mas se fosse menino, não poderia, teria que morrer, teria que ser morto. Por que Faraó fez isso? Deixa eu só contextualizar um pouquinho. Porque Faraó sabia que do meio dos hebreus, assim como Faraó, como Satanás, todo mundo sabia que era do meio dos hebreus que viria o Salvador do mundo, que viria Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o povo hebreu estava se multiplicando demais e muito rapidamente. Faraó, com medo disso, ordenou que matasse todos os meninos, para conter um pouquinho a população. E aí, Joquebede se encontra nessa situação. E quando deu 3 meses, quando o bebê completou 3 meses, ela viu que ela não conseguiria mais esconder aquela criança, esconder aquele bebê. E o que ela faz? Você já conhece a história. Ela pega uma cestinha, creio eu que de vime, né? E ela impermeabiliza aquela cesta, coloca o bebezinho dentro da cesta e coloca a cesta dentro do rio Nilo. Nossa, mas ela colocou o bebezinho ali dentro da cestinha do rio Nilo? Sim, ela colocou. Se ela ficasse com ele em casa, ele seria morto. É certo que ele seria morto. E se ela colocasse no rio? Ela não sabia o que poderia acontecer. Mas, de repente, ele poderia ter uma história diferente. E Joquebede, então, colocou o menino no rio, dentro daquela cestinha, só que eu ia falar por sorte, mas não é sorte. Pelos planos de Deus, a filha de Faraó estava tomando banho no rio Nilo naquele momento. E o que acontece? Ela pega, vê aquela cestinha, pede para as empregadas dela trazerem a cestinha até ela, e quando ela abre o cesto, ela dá de cara com Moisés. Aquele menino que Joquebede se apaixonou, acontece o mesmo com a filha de Faraó. Se apaixona pelo menino, já pega ele nos braços. Eu penso que Moisés devia ser bonitinho, né, gente? Não, eu acho que ele deveria ser. Todo mundo que olha para aquele menino gostou da criança. E a gente também gosta, né? A gente fica tudo apaixonado aqui pelas crianças. E ela se apaixona pelo menino. E acontece que Miriam, a mãe de Moisés, a irmã de Moisés, ela estava ali olhando, vigiando para ver o que aconteceria com aquela criança, com aquele cestinho. E quando a filha de Faraó pega a cestinha, o Moisés no colo, rapidamente ela chega e fala assim: escuta, você não quer que eu procure entre as hebreias alguém que possa amamentar esse bebê para você? E a filha de Faraó curte a ideia, ela gostou da ideia e falou: pode chamar sim, vai lá e chama alguém para mim. Então Miriam vai lá, chama Joquebede, a mãe do menino, além de poder criar o seu filho por um tempo, além de poder ensinar o seu filho por um tempo, além de poder ficar mais um tempo com o seu filho, ela, além de tudo, ganha um salário para isso. Gente, se isso não é plano de Deus, eu não sei o que seria. Eu fico imaginando um plano que já estava todo fadado ao fracasso. De repente, Deus vira toda a história e faz uma linda história dessa. E vocês já sabem o que Moisés se tornou. Ele se tornou simplesmente o salvador, o libertador de todo um povo. Ele foi o libertador do povo de Israel. Mas Joquebede, ela, no momento em que ela teve essa atitude, ela teve uma atitude de cuidado, uma atitude de zelo por aquele bebê. Ela não conseguiu entregar o seu filho à morte. Naquele momento que ela teve aquela atitude, queridos, ela não olhou se tinha ordem de governo, se tinha ordem de Faraó, se tinha ordem mundial, se tinha ordem da ONU, seja lá de onde fosse. Ela apenas quis tomar uma atitude de cuidado pelo seu filho. O seu filho que talvez fosse tão indefeso. Ela não se importou, ela achou, ela teve a certeza e a confiança de que o amor dela era maior do que o medo.
Ela tinha medo, com certeza ela tinha medo, porque se ela fosse pega escondendo aquele bebê, acredito que morreria ela e o filho dela, ou de repente toda a casa dela. Mas ela mesmo assim, a confiança em Deus foi maior do que o medo. Ela tinha certeza de que o amor que movia o coração dela poderia proteger e trazer o filho dela para um lugar seguro. Ela tinha confiança de que ela tinha estratégias, ela tinha planos, ela traçou planos, de repente ela ficou meses, esses 3 meses, pensando o que ela poderia fazer para salvar esse menino. Mas ela tinha confiança de que os planos dela poderiam ser excelentes, mas que os planos de Deus eram muito maiores do que os delas. Os planos de Deus, queridos, são muito maiores do que os nossos. As estratégias que o Senhor usa, elas são infinitamente mais eficazes do que as que nós usamos. Que nessa noite você e eu sejamos desafiados a confiar nos planos do Senhor para as nossas vidas. Que você e eu tenhamos a confiança de que quando as nossas armas falharem, de que quando os nossos planos falharem, de que quando todos os nossos recursos se esgotarem, são os planos do Senhor que vão prevalecer sobre as nossas vidas. São os planos que o Senhor tem para mim e para você que vão prevalecer sobre todas as coisas. E nós podemos aprender isso com Joquebede, que os planos de Deus e os propósitos deles são tão eternos que a nossa mente, que o nosso intelecto, que a nossa sabedoria jamais vão ser capazes de alcançar. Ela teve a estratégia de colocar o menino numa cestinha, mas Deus teve a estratégia de fazê-lo príncipe daquele povo que desejava matá-lo, porque Moisés, ele se transformou em príncipe do Egito. Um povo que traçava a morte dele, foi o povo que sustentou, que formou, que cuidou e deu toda a provisão para a vida daquele moço. E às vezes aquilo que nós achamos que é coisa ruim, que é o fracasso, que é o fim de todas as coisas, de repente é só o começo. Nós precisamos apenas confiar que os planos do Senhor são infalíveis. Amém, queridos? Às vezes o medo e a insegurança podem tentar tomar conta dos nossos corações. Às vezes as dúvidas, a dúvida, a incerteza quanto ao futuro, de repente a dúvida e a incerteza até quanto ao presente, podem querer tomar conta do nosso coração. Mas você e eu nesta noite precisamos aprender a confiar no Senhor. E é isso que eu aprendo com essa história de Joquebede, que a confiança no Senhor faz a gente dar saltos muito maiores do que as nossas pernas podem dar. Amém? O segundo exemplo de mãe, de outra história na Bíblia, que fala de uma mãe que não abandonou os seus filhos, está no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. E o nome dela é Rispa. Nome esquisito, né? Rispa. É o nome dela, gente. Na Bíblia está cheio de nome bonito para vocês colocarem nos filhos de vocês quando vocês forem tendo. É Rispa, é Joquebede, ó. 2 menininhas bonitinhas, Rispa e Joquebede. Deve ser um nome bonito para a gente gritar. Rispa, vem aqui, menina. Acho que não ia ficar muito bom, né? Mas essa história, talvez ela não seja tão bonita quanto a história de Joquebede. Quem conhece essa história? História de Rispa. Quem já ouviu falar de Rispa? Só a Sandra? A Terezinha, a Rita, pastora Rita, desculpa, o irmão ali, que eu não sei o nome. Poucas pessoas ouviram falar dela, mesmo porque o nome dela não é tão citado na Bíblia assim, aparece pouquinho, mas, enfim, ela era uma concubina de Saul. E o que acontece? Ela foi mãe, porque se eu estou falando, eu vou falar de mãe aqui, eu estou falando de mãe. Ela era uma concubina de Saul, e nesse capítulo, que a gente pode ler, no capítulo 21 de 2 Samuel, Rispa, ela aparece só lá no finalzinho, porque esse capítulo vem nos contar que Israel estava passando por um período de fome, um período de muita fome, por causa da seca de uma seca que tinha se abatido sobre a terra.
Então, o rei Davi, ele foi consultar ao Senhor nosso Deus para saber por que que aquilo estava acontecendo, por que que estava aquela fome sobre a terra, por que que isso estava acontecendo. Então, o Senhor responde para Davi que aquilo estava acontecendo, que aquela fome estava acontecendo sobre a terra, que aquele período de seca estava sobre a terra, porque o rei Saul, que foi um rei antes de Davi, havia desonrado uma aliança que o povo de Israel havia feito com outro povo, que seriam os gibeonitas. O povo de Israel havia feito uma aliança com os gibeonitas e o rei Saul simplesmente não honrou essa aliança e mandou matar aquele povo. Matou várias pessoas, vários filhos dos gibeonitas, matou muita gente. Então, Davi entendeu isso e foi falar com os gibeonitas. O que eu posso fazer para reparar essa aliança desonrada? Queridos, antes de continuar essa história, eu queria falar para você uma coisa. Deus é um Deus de aliança. Deus, quando Ele faz uma aliança comigo e com você, Ele honra essa aliança até o fim. E quando você e eu fazemos aliança, Ele também deseja que nós honremos. Então, fica a dica para a gente. Antes da gente desonrar uma aliança, ou antes da gente fazer uma aliança com alguém, seja de negócio, seja de sociedade, seja de casamento, seja de amizade, seja com um pastor, seja com uma igreja, pense e ore muito bem. Porque se você e eu desonrarmos as alianças que nós fizemos, isso trará consequência na nossa vida e na vida da nossa família. E Deus não quer que as consequências sejam más. Deus quer que as consequências sejam boas. E assim se deu naquele momento. Davi chega até os gibeonitas e pergunta: o que eu posso fazer para reparar essa aliança que foi quebrada? E então os gibeonitas falam assim: como muitos filhos da nossa casa foram mortos, eu quero que você, Davi, pegue 7 filhos da casa de Saul e nos entregue para que eles sejam enforcados, mortos também. Você fazendo isso, está tudo certo, a gente fica no 0-0, está tudo perdoado, tudo combinado. E assim Davi faz. E é nesse cenário de morte que aparece Rispa pela primeira vez. Dentre esses 7 filhos de Saul que foram enforcados, 2 deles eram filhos de Rispa. E de repente a Bíblia nos conta que Rispa acompanhou de repente os guardas chegarem na casa dela, pegarem aqueles 2 filhos, levarem para serem enforcados. De repente ela viu aqueles 2 filhos serem enforcados e mortos, e ela não podia fazer nada. O que ela faz? É essa atitude de Rispa que chamou a minha atenção e creio que vai chamar a sua também nesse momento. Rispa, vendo os seus filhos mortos, jogados numa pedra, porque nem enterrados aqueles meninos haviam sido. A Bíblia não fala a idade deles, de repente até fala em algum lugar, mas eu não procurei saber. Aqueles 2 meninos estavam mortos e a mãe estava ali parada, olhando, e a atitude dela me chamou a atenção. Rispa, ela pega um pano e cobre o corpo daqueles 2 filhos. E a Bíblia vai nos relatar que a partir daquele momento que aqueles 2 meninos foram mortos, durante aproximadamente de 3 a 6 meses, os teólogos diferem, discordam um pouquinho do tempo, mas sendo de 3 ou 6 meses é muito tempo, 3 ou 6 meses é muito tempo, ela fica do lado daqueles corpos, dia e noite, vigiando aqueles meninos mortos. Vocês podem imaginar o que é para uma mãe ficar vigiando o corpo dos seus 2 filhos que já estão mortos? Ela fica ali e a Bíblia nos diz que ela estava ali do lado desses meninos para que os animais selvagens, as aves do céu, não devorassem o corpo daqueles meninos. Ela estava zelando e cuidando pelo corpo daqueles meninos, pelo corpo dos seus filhos. Mas, poxa vida, eles já não estavam mortos. Por que será que ela fez isso? Queridos, para o costume daquela época, para o costume daquele povo,
e acho que até em nossos dias, não é muito, é uma desonra muito grande alguém ser morto ou morrer e não ser nem enterrado. E ela não, aquela mãe zelosa, aquela mãe inconformada, ela não podia aceitar que os seus filhos não tivessem um enterro. E é por isso que a Bíblia diz que ela fica ali, dia e noite, sem comer, sem dormir, sem ir para casa, sem descansar, sem sair do lado dos seus filhos. E se chegava uma mosca, ela espantava. Se chegava um animal feroz, de repente ela pegava um pedaço de pau ou uma pedra e espantava aqueles bichos, para não deixar que nada desonrasse o corpo dos seus filhos. Mas, Juliana, por que você está contando uma história tão triste no Dia das Mães? E essa história me chamou a atenção, porque aqui essa história me fala de um amor extremado, um amor extremista, que mesmo depois de mortos, ela continuou amando seus filhos, e ela continuou cuidando dos seus filhos. A Bíblia nos fala que essa história, porque ela ficou mais de 3 meses lá, cuidando desses corpos e enxotando todos os animais que aparecessem perto delas, a Bíblia fala que essa história chegou até os ouvidos do rei Davi. E a Bíblia nos conta que, naquele exato momento que Davi ouviu a história daquela mulher, o coração dele se encheu de compaixão por aquela mãe. E ele providenciou para que os filhos dela fossem enterrados. De repente eles não tinham direito de serem enterrados, mas Davi providenciou que aqueles filhos dela não continuassem em desonra. Davi providenciou que os filhos dela, como eram filhos do rei Saul, fossem enterrados juntos com o seu pai. Mas que história esquisita, né? Que história triste. Por que será que Deus colocou essa história na Bíblia? Não tem história nenhuma, não tem nenhuma vírgula sequer da Bíblia que Deus coloque ali que a gente não possa aprender alguma coisa. Não existe nada que esteja contido aqui nesses livros que nós não podemos aprender alguma coisa. Eu consigo aprender com Rispa que às vezes existem coisas na nossa vida que parecem tão mortas. De repente, existem filhos, mães aqui hoje, pais aqui hoje, com filhos que parecem estar mortos. Não mortos fisicamente, mas de repente mortos espiritualmente. Existem tantos animais tentando devorar as nossas famílias, os nossos filhos, aquele a quem amamos. De repente, esses filhos que o Senhor está falando que Rispa perdeu, de repente é um sonho que está querendo ser devorado, de repente é um projeto, é um plano nosso que está querendo ser devorado, que tem animais tentando tragar, tentando tirar do nosso coração e tirar da nossa mente. De repente esses filhos podem representar tantas coisas, mas assim como na vida de Rispa, na nossa vida também será assim nessa noite se a gente crer. A nossa história vai chegar até o ouvido do rei. O nosso clamor, a nossa dificuldade, a nossa tristeza, o nosso abandono, a nossa insegurança, o nosso medo, aquilo que dói no nosso coração, aquilo que me fere, aquilo que te fere, vai chegar no ouvido do rei. Porque o rei não está indiferente nesta noite para ouvir o nosso clamor. Ele não está indiferente aqui que não consiga ouvir aquilo que vai no nosso coração. Assim como o rei Davi se compadeceu daquela mulher, o nosso rei, o rei dos reis, vai se compadecer de mim e de você. Mas será que tem alguma coisa que precisa de ser Será que tem alguma coisa que precisa do compadecimento do rei? Sempre tem alguma coisa, queridos. Sempre tem algo em nós, sempre tem algo nas nossas vidas que às vezes está meio esquecidinho, que às vezes está ali de lado, mas que fere o nosso coração, que dói no nosso coração, que dói na nossa vida. Tem coisas que a gente não quer nem pensar. Fala assim, deixa eu desviar o meu pensamento, não vou nem pensar naquilo ali, porque aquilo dói em mim. Não é verdade? É verdade, tem coisas que a gente procura
Tirar o pensamento, tirar do foco, porque aquilo dói. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus está preocupado com aquilo que você tenta esquecer. Deus está compadecido com aquilo que você procura nem pensar, porque dói no seu coração. Porque nós acabamos de ler, e Deus nos fez essa pergunta: se pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Sim, pode. Isso talvez cause uma revolta nos nossos corações, isso talvez cause um desconforto. Mas por que uma mulher faz isso? Por que alguém abandona um bebê? Por que alguém abandona uma criança? A parte mais bonita desse versículo não é essa primeira parte. Nós temos duas sentenças nesse versículo. Primeiramente, nós somos convidados a imaginar uma mãe abandonando o seu filho. E logo em seguida, nós somos convidados a nos encontrar com um Deus que jamais abandona os seus filhos. Primeiramente, você pensa em alguma coisa que te revolta. E depois você se depara com o amor. É o amor do nosso Deus que está disponível para mim e para você nesta noite. É o amor de Deus que está disponível para curar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas ou simplesmente para nos amar. Não importa se houve abandono, não importa se houve morte, não importa se houve solidão, não importa se houve tristeza, o que importa é que esse amor, o amor do próprio Jesus, será que é loucura para nós imaginarmos uma mãe que fica ali durante 3 meses, dia e noite, abanando o corpo do seu filho? É loucura? É loucura. Mas mais loucura ainda é você imaginar uma pessoa que dá o seu filho, que entrega o seu próprio filho para se reconciliar com alguém que virou as costas para você. Foi isso que o nosso Deus fez. Você e eu brigamos com Ele. Você e eu nos afastamos dele. Você e eu ficamos de mal, porque a gente é ser humano, a gente é birrento. Às vezes vira a cara, fala: eu não quero mais conversar com você. Nós fizemos isso com Deus. Mas Ele mesmo proveu a ponte, que seria a reconciliação entre a humanidade e o nosso Deus. E essa ponte se chama Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é a ponte. E Deus, Ele é a fonte de amor inesgotável. Aquela fonte de amor que jamais se acaba. E para a gente encerrar, eu quero ler um texto para vocês que me chamou muita atenção e acho que vocês também vão gostar. E diz assim o texto: certa vez perguntaram a uma mulher que tinha muitos filhos qual era o seu filho preferido, aquele que ela mais amava. Nada é mais volúvel que um coração de uma mãe, respondeu ela. O filho a quem eu mais amo, a quem eu me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente até que sare, o que partiu até que volte, o que está cansado até que descanse, o que está com fome até que se alimente, o que está com sede até que sacie sua sede, o que está estudando até que aprenda, o que está nu até que se vista, o que não trabalha até que se empregue, o que namora até que se case, o que prometeu até que cumpra, o que deve até que paga, o que chora até que se acalme. E já com um olhar distante, essa mãe completou: o que me deixou até que eu o reencontre. É assim que Deus nos ama. Não existe filhos mais bonitos, mais cheirosos, mais amados ou menos amados. Existem apenas filhos. E nós estamos hoje na condição de filhos amados de Deus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Você pode fechar seus olhos comigo nessa hora e agradecer a Deus por esse amor que se comparou ao amor de uma mãe,
Por que será que Deus comparou o amor dele ao amor de uma mãe? Porque é um amor grande, é um amor louco. De repente, mães parecem até pessoas, seres humanos esquisitos, que amam demais, que fazem loucuras, que fazem coisas, de repente, até absurdas aos nossos olhos, como nós vimos nas histórias de hoje. Mas o maior ato de amor, a maior loucura, foi o nosso Senhor Deus que fez por nós, e o nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Então, nesse momento, fecha seus olhos e vamos agradecer a Deus pela condição de filhos amados e queridos do nosso Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer, dizer que o nosso coração está alegre, que o nosso coração está grato, porque nós compreendemos o seu amor, compreendemos a loucura que é o seu amor por nós. Senhor, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda que uma mãe abandone o seu filho, ainda que filhos sejam abandonados, largados, esquecidos por aí, nós sabemos que nós temos um Pai que não se esquece de nós. Nós sabemos que nós temos um Pai que jamais se esquece de nós. E é por esse Pai, é por esse amor, é por essa condição de segurança, por essa condição de amor, que nós queremos te agradecer neste momento. Obrigado, Jesus, por nunca nos abandonar. Por mais que seres humanos nos abandonem, por mais que a nossa família nos abandone, por mais que os nossos amigos nos abandonem, a tua palavra nos garante que o Senhor jamais se esquecerá de nós. A tua palavra nos garante que o seu amor vai estar dia após dia liberado para cada um de nós. E nós te agradecemos por isso. E nós te agradecemos por todo esse amor. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Deus e agradecer por esse amor. Glória a Deus. No meu caso, pode abaixar um pouquinho. Vamos participar da ceia do Senhor nesta noite. Nós vamos compartilhar, mas eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6. A partir do versículo 44, João capítulo 6, 44, o texto sagrado diz assim para nós: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu o Pai. Em verdade vos digo que quem crê e tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne para comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão, viverá para sempre. Amém, queridos? Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia logo após a Páscoa, Ele comentou que esse seria o corpo dele partido por nós, e esse seria o sangue dele derramado por nós. Nós fazemos isso por quê?
para lembrarmos que Ele veio a este mundo como ser humano e que morreu pelos nossos pecados. Neste momento, nós vamos consagrar esses elementos para nós participarmos da ceia do Senhor, um momento sagrado para todo cristão. O Senhor Jesus disse: aquele que não comer, aquele que não beber do meu corpo, não comer do meu corpo, beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Queridos, aquela pessoa que perde ceia, ela vai perdendo a sua espiritualidade, vai perdendo as forças, não está junto em comunhão com a igreja. Uma ceia que você perde é uma coisa, duas, três, tem pessoas que vão perdendo todo esse prazer e quando vê, já não tem mais vida em si mesmo. Então vamos participar da ceia agora. Estenda as suas mãos para cá, nós vamos consagrar ao Senhor. Meu Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero lhe pedir, Senhor, vem com teu braço forte agora, tua mão de poder, consagrar esses elementos, esse pão, esses cálices. Senhor, que isso possa ser edificante para a nossa alma, para o nosso espírito e também para o nosso físico. A tua palavra nos garante, meu Deus, que nós, pelo comer do pão, podemos ser curados, pois ele é o antídoto contra todo o mal que é em nós. Então, no nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, ao participar nesta noite da ceia, desse pão, desse cálice, seja curada fisicamente também, meu Deus. E Pai, simbolizando que nós somos o teu corpo, o corpo de Cristo, Senhor, esse sangue vai fluir, vai passar em nosso meio, como se fosse uma veia levando o sangue para todos nós. Senhor, a vida está no sangue. Então, ó Pai, nós consagramos esses elementos, e antes de participarmos, Senhor, nós queremos te pedir, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossos erros. Senhor, que nosso coração esteja limpo agora, pelo poder que há no nome de Jesus, para participarmos da ceia, para estarmos em comunhão contigo. Senhor, muda a nossa história, nós não queremos pecar, mas o pecado bate à nossa porta todos os dias, assim que levantamos, assim que acordamos. Mas Senhor, no nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, e dá-nos força para vencermos os pecados que vêm contra nós. No nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus eu te agradeço para sempre. Amém. Amém, queridos. Vai ser passado o pão, você segura com você para nós participarmos todos juntos enquanto nós adoramos ao Senhor. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom, está em nosso meio. Amém, queridos? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomai, comei e fazei isto em memória de mim. Nós vamos participar agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Participemos todos. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Oh, soberano Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Te adoramos, Jesus.
Semelhantemente, depois de ceiar, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei e fazei isto em memória de mim. Vai ser passado, segura com você, para nós participarmos todos juntos. Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofender. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia, Jesus! Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Esperar o pessoal do louvor. Amém. Todos pegaram o cálice? Alguém ficou sem? Amém. Em suas mãos está a chave da tua vitória. Porque na cruz, queridos, o sangue derramado de Jesus nos deu a certeza do perdão dos pecados e a vida eterna. Participemos agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor, pela morte de Jesus na cruz. Aleluia. Em nosso lugar, para a nossa salvação, Senhor, para a nossa vida eterna. Te louvamos por isso, Senhor. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você pode, queridos, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante. Nosso ministério Self Kids tem algo especial para nós nesta noite. Então vou pedir a atenção de todos vocês. Já estou vendo as mamães já vindo aqui para frente para filmar. Mais pertinhos, né? E mais espertinhas. Precisa tirar aqui a tribuna? Acho que vai sim, né? Vamos tirar tudo, né? Tá parecendo o Oscar isso aqui, ó, aqui, ó. Quer que feche o olho? Todo mundo fecha o olho antes ou não precisa não? Apaga a luz, apaga toda a luz da igreja.
No palco não apaga. Deixa preto o projetor ali, ó. Tira o logo da selfie. Tira o logo da selfie do projetor. Deixa uma imagem escura. Ou desliga o projetor. Isso, pronto. Perfeito. Som. 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 Nossa! Quantos presentes bonitos! Vocês podem ajudar a gente a contar? 1, 2, 3. Pode ir para a música. A música. Som. Calma aí. Mamãe, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que seria sem você.
Mamãe, serei sempre seu bebê. De agora até quando eu crescer. Te amo do fundo do coração. Por isso hoje eu canto essa canção. Mamãe, eu queria agradecer por sempre me amar e proteger. Seus braços são o meu maior abrigo. No seu colo estou longe do perigo. Ei, som, ei. Som. As mães são flores maravilhosas. São lírios e belas rosas. Sandálias, cravos açucenadas. Jasmim e violetas amenas. Flores belas, lindas e perfumadas. As mães são flores sagradas. Merece nosso carinho e admiração. O nosso amor é mais sincero, a nossa dedicação. Por tudo que elas sofrem. Amor que elas têm. Bem merecem o seu dia. 1000 beijos e parabéns. As mães são símbolo do amor. De sacrifício e dores. Fazendo, portanto, justiça. E dizendo, as mães são flores. Ó, queridas mamães, a gente ama vocês. E nesse dia a gente vos abraçar. Ó Deus bendito, que nós rogamos, dê muitas vidas por muitos anos. E por isso fizemos essa surpresa para vocês. Mamãe, você é muito linda. A mamãe é uma princesa. Ela é muito legal. Você é a pessoa mais linda do universo. Mãe, você é uma princesa. Ô, mãe, você é bonita e legal. Mãe, eu gosto de ir no parque. No parquinho. E ela é o que pra você? O meu irmão e o meu pai também. Mãe, você é muito especial. Minha mãe é da minha vida. Mãe, você é muito legal pra mim. Mãe, eu te amo. Você é muito especial pra mim. Minha mãe é muito carinhosa e eu amo muito ela. A minha mãe é a minha razão, a minha paixão e tudo que eu faço, ela sempre está me ajudando. A minha mãe é a minha vida, que sempre me ajuda com tudo que você faz da minha vida. A minha mãe é uma pessoa carinhosa, que me cuidou de mim sempre e que ama muito eu. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa que me criou, é a pessoa que eu mais admiro no mundo, é a minha maior riqueza.
ela é muito legal, paciente, ela é muito carinhosa comigo, qualquer um que você chegar lá em casa, ela é muito carinhosa, muito atenciosa também. Vai ser bonita e legal. A minha mãe, para mim, ela é amor. Minha mãe é uma vida pra mim. Eu te amo muito, você é muito legal. Mamãe, você é linda, eu te amo. Minha princesa. Mamãe, eu sou o meu presente. A princesa. Eu amo minha mãe. Ela é a melhor pessoa que eu conheço. Ela é linda, maravilhosa. Ela é muito especial pra mim. E eu amo ela. Mãe, eu te amo, rumo a 100 mil inscritos. Você é linda. Você é linda. Oi, mamãe, eu te amo. Você é linda. Você é muito linda. Vocês gostaram? Essa foi uma pequena homenagem do Ministério Infantil para vocês, mães das nossas crianças amadas. Tem mais? Queridos, agora vamos aplaudir essas meninas e o Éder do Ministério Infantil, né? Porque o Éder é macho. Amém? Sintam-se agraciadas pelo nosso coração, pelo coração de seus filhos. E o amor de mãe é impressionante, né? Porque o amor ressuscita, né? E nossas mães nos fazem ressuscitar diariamente, amém? Vamos ficar de pé para nós agradecermos ao Senhor. Deus abençoe, não esquece de dar aquele abraço na sua mãe. Se você não foi lá ainda hoje, dá um abraço, dá um beijo bem gostoso, carinhoso, amém? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, amanhã e para sempre. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Terça-feira, 8 horas da noite, tem oração aqui. E na quarta-feira estamos com culto novamente, amém? Deus te abençoe. Dá um abraço gostoso na pessoa ao teu lado. Fala, Deus te abençoe. E até a semana que vem, no nome de Jesus.